Nós temos lido o evangelho que eu chamei de Evangelho do poeta João, porque é um evangelho diferente dos outros anteriores, Mateus, Marcos e Lucas, pela característica da sua narrativa muito poética e demanda de nós em cada palavra uma meditação. Estamos no capítulo 15 e vamos ler hoje apenas os versos iniciais. Então, peço a você que aqui ou em casa abra sua Bíblia e vamos acompanhar essa leitura que faremos no Evangelho de João, capítulo 15, versos 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quero lhe convidar a repetir esta frase, apenas mudando um pouquinho a letra antes de continuarmos. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Vamos lá? Jesus é a videira, nós somos os ramos. Mais uma vez, você incluído aí no ramo, certo? Juntos. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. O que esses versos nos dizem? Verso 1 nos diz que Jesus é uma árvore plantada por Deus entre nós, e nós devemos nos ligar a esta árvore. Quando fazemos assim, nós somos os galhos da árvore. Jesus é a árvore. Eu e você somos os galhos da árvore. E aqui vem um pensamento que nós não podemos dele fugir. O que é uma árvore sem galhos? Uma árvore sem ramos? Uma árvore sem folhas? Nós somos as folhas, os ramos, os galhos desse tronco. Esse tronco foi plantado pelo Pai aqui na terra. Esse tronco é Jesus. Nos versos 2 e 3, nós aprendemos que esses galhos ou ramos devem dar frutos. Ramos são cortados. Ramos, quando cortados, ficam desligados da árvore. Esses são aqueles que não aceitam o Evangelho de Jesus, a boa notícia de Jesus. São ramos cortados de Jesus. Mas há ramos que são podados.
são ramos ligados, aceitaram o Evangelho, mas precisam ser podados para que deem mais fruto. Nós somos podados pela palavra de Deus. É muito difícil a quem é disciplinado entender que precisa ser disciplinado. É muito difícil a quem é podado entender que precisa ser podado. Muitos aqui não têm experiência de plantar. Eu não tenho, exceto na minha lembrança da infância, mas eu plantava apenas alface e repolho, e eu vendia essas plantações. Mas é diferente aqui, Jesus está falando de algo, uma planta maior. E recentemente, por experiência pessoal, familiar, entendi um pouco mais o que é podar. Aprendi, por exemplo, que se um pé de goiaba não for tirado dele alguns galhos, não vai ter goiaba. Aprendi, também no meu caso particular, que qualquer planta, sobretudo aquelas que dão 1 ou 2 vezes por ano, como a acerola, que é um momento em que temos que ir lá e arrancar alguns galhos e jogar no lixo. Que triste! Mas é necessário para que aquela planta, aquela aceroleira, não sei se é assim que se chama, nunca chamei por esse nome, dê mais acerolas. Nós somos podados pela palavra de Deus. No verso 4, nós aprendemos que nós precisamos ser podados de nossa autossuficiência. Porque o galho, às vezes, acha que não precisa do tronco. Não é absurdo? No mundo vegetal é absurdo. Mas nós, às vezes, no mundo pessoal e espiritual, achamos que podemos dar fruto só o galho, sem estar ligado ao tronco. Nós precisamos ser podados de muitas coisas. Eu cito aqui 1 ou 2, 3, mas eu, você, podemos aumentar essa lista. No culto das 11, eu e o pastor Alcenir vamos pregar sobre alguém que ilustra o que eu vou dizer aqui agora. Salomão. Nós precisamos ser podados do nosso orgulho. Sempre gosto de dizer que há uma outra trindade, formada pelo eu e eu. Tem até uma frase popular, né? Eu sou mais eu. Nós precisamos ser podados da insensibilidade. A irmã Ione orou agora há pouco, de nossa tarefa evangelizadora. Jesus quer alcançar pessoas, mas será que isso é comigo? Será que eu sou o meio pelo qual Jesus faz isto? Eu preciso ser podado da minha divisão entre vida espiritual e vida profissional. Na vida espiritual eu sou alguém que segue a palavra de Deus, mas no mundo profissional, naquela guerra toda, naquela competição e concorrência toda, aí é outra regra. Mas eu sou uma pessoa só. No verso 5, Jesus nos diz que nós somos galhos frutíferos se nós estivermos ligados. Se não, como galhos, estivermos ligados a Jesus, o tronco, não haverá fruto. É isso que ele está dizendo. E se nós estivermos ligados, nós saberemos, verso 7, que podemos pedir. E saberemos o que pedir. Se nós estivermos ligados, nós compreenderemos a vontade de Deus diante das nossas orações.
E o verso 8 nos diz: se estivermos ligados, viveremos para a glória de Deus. E daí? Já contei aqui que tínhamos um irmão em nossa igreja, Dr. Dilson Marques, já falecido. Quando eu descia aqui para os cumprimentos, ele raramente fazia isto. Mas quase sempre estava ali naquela escadinha do lado ali, lá embaixo no térreo, mas do lado. Ele olhava para mim assim e dizia assim: bom, Israel, e agora, como é que te faz isso? Ele ouviu aqui a mensagem: e agora, como é que te faz isso? Vamos ler a Bíblia. Bom, Israel, tá bom, eu quero ler a Bíblia, mas agora, como é que te faz isso? Eu nunca me esqueci como pregador, aquilo foi uma escola, ele era meu amigo, diletíssimo. Nunca me esqueci disso. E agora? Então eu não me ocupei muito de apenas fazer algo que não fosse uma exposição do texto para ficar bem claro. Mas e daí? Eu disse, nós temos que ficar ligados em Jesus. Mas como? Então eu quero trazer algumas sugestões. Eu meditei bastante sobre elas, pensei na minha vida, pensei na vida dos irmãos. Como é que a gente permanece ligado? Eu tenho um longo sermão sobre esse assunto, com 80 páginas. Já peguei aqui uma série só sobre esse texto. Mas agora eu quero ser bem simples, prático e direto. Primeiro, nós nos ligamos a Jesus, nós os ramos, ele o tronco, quando nós temos a certeza da nossa salvação como uma obra de Cristo na nossa vida. Hoje pela manhã, eu não tinha TikTok, mas hoje pela manhã, um dileto amigo pastor me mandou 4 mensagens do TikTok. Eu nem tinha um para isso, mas ele colocou assim: vamos nos envolver nisto? Falei, bom, agora eu preciso responder ele sim ou não. Então eu baixei o TikTok. Aí eu vi que era uma pessoa de uma outra denominação dizendo o seguinte: o protestantismo é orgulhoso. Ou os protestantes podem não ser, mas o protestantismo é. Que negócio é esse de o protestantismo dizer que nós podemos ter certeza da salvação? Bem, eu não vi o resto do TikTok, eu tinha que vir para cá, certo? Mas esse era o argumento dele em todos os vídeos dele, depois talvez eu veja. E não sei se vou continuar no TikTok ou não, se vou apagar ou se vou continuar, não sei, não decidi ainda. Mas não é o nosso ponto aqui. Por isso que eu destaquei quando falei aqui, que a nossa salvação é pela obra de Cristo. O que esse cidadão não entendeu é que nós não somos autossalvos. O que ele não entendeu é que nós não somos salvos porque somos legais, somos bacanas, somos especiais, somos diferentes, somos dedicados. E aqui temos um problema que eu tenho que ser muito franco com os irmãos. Nossa teologia, nossa cabeça, nosso modo de pensar, ele não se dá no vácuo, ele se dá num contexto. Qual é o nosso contexto? O contexto judaico. O contexto judaico, você obedece e o Messias vem. Isso é o judaísmo. O Messias para vir depende então da fidelidade do povo de Israel. Essa era a crença no judaísmo, que os profetas foram mudando e Jesus mudou completamente, e tanto mudou que não entenderam. O catolicismo romano, estou sendo claríssimo, diretíssimo com os irmãos, segue esse padrão
ao dizer que a salvação se dá pelo pertencimento à igreja e pela prática de boas obras. Quem pertence à igreja e pratica as boas obras, no final será salvo. Esse é o contexto que nós vivemos. Como não pensar desse modo? Muito difícil, quase impossível, porque a nossa cultura é católica. Aí surge uma outra cultura, a cultura pentecostal. A cultura pentecostal diz que a salvação é um acordo entre Deus e o ser humano, e que a qualquer momento pode ser rompido pelo pecado. Se a pessoa fracassa na fé, faz o que não deve, perde a salvação. Então esse é o contexto em que nós vivemos. E esse texto parece que inclusive sugere isso, porque alguns serão arrancados. Ora, quando nós lemos a Bíblia no seu conjunto, nós aprendemos, primeiro, que a salvação é um presente. É um presente. Mas não é um presente que eu dou para minha esposa, ou ela me dá, ou você dá para o seu filho, para o seu pai, porque eles são legais com você, são seus parentes. E você os ama. Não. Esse presente de Deus é dado a todas as pessoas. É preciso ser retirado. Antigamente, hoje isso não existe mais, a não ser em poucos lugares, tinha um negócio chamado caixa postal. Você mandava uma correspondência, ia para a caixa postal número X. Aí você ia lá e pegava o que estava na sua caixa postal. Se você for numa agência oficial de correio, vai encontrar ainda lá um monte de caixinhas com a chavinha que você vai lá e pega e tira a sua carta ou o seu presente. Usando essa imagem, a salvação está na caixinha da cruz. É de graça, não tem que pagar nada, não tem que tirar selo, não tem que nada. Você vai lá e pega. Mas isso aí não é muito justo, né? Espera aí, qualquer um, até o ladrão na cruz, é qualquer um, porque não é por mérito, não é por merecimento, não é por antiguidade no posto, não é por ter nascido filho de crente. Irmãos, a gente sabe disso, mas é muito difícil entrar na cabeça por causa da nossa cultura. Mais ainda, Jesus desce do céu, encarna-se, vive e morre entre nós, ensina e vive, morre, ressuscita e vai para o céu. Aí ele diz assim: olha, vocês viram meu exemplo? Viram? Viram o que eu fiz por vocês? Viram? Então, preste bem atenção, fique ligado no que eu estou falando. Se você for legal, se você for obediente, pode ser que no final eu salve você. Pô, não precisava ter vindo. Os profetas já disseram isso. Então a mensagem cristã sobre a graça é absolutamente radical. Mas esse cidadão que fez esse comentário lá tem alguma razão. Porque às vezes nós, por sermos salvos, nos enchemos de orgulho. Ah, eu sou o povo de Deus. Orgulho. Mas o orgulho implica que nós é que fizemos, mas nós não fizemos. Você fez um concurso, passou no concurso, foi chamado, foi aprovado, palmas para você. Mas salvação não é concurso, em que uns são aprovados, outros são reprovados. Nós, quando recebemos o presente, somos todos salvos por Jesus. Essa é a primeira condição que temos que nos lembrar. Só está ligado a árvore, o galho, o ramo, que tem certeza da sua salvação por obra de Cristo. A minha pergunta a você é muito clara: você tem esta certeza? Ou, não sei, talvez, quem sabe,
Jesus não veio para, não sei, talvez, quem sabe. Ele veio para que você tenha certeza absoluta da sua salvação, porque é um presente de Deus. Segunda coisa, para nos ligarmos a Jesus, é termos a certeza de que nós somos habitados pelo Espírito Santo. De novo, o contexto nos atrapalha. O nosso contexto diz que o Espírito Santo é poderoso, o Espírito Santo nos leva a falar em línguas, o Espírito Santo nos leva a fazer milagres, o Espírito Santo nos dá poder de revelação. Então nós temos uma concepção, por a influência do meio em que vivemos, de o Espírito Santo como algo de feitos espetaculares. Não estou negando essas realidades fenomenais, mas estou dizendo que isto é secundário. O principal, o primário é: nós somos habitados pelo Espírito Santo. O contexto complica em outro sentido, porque muitos dizem assim: olha, cada um de nós tem Deus dentro de si, ou cada um de nós é o seu próprio Deus. Esse contexto secularista em que vivemos também atrapalha a compreensão. Mas o que Jesus nos diz, capítulo 14, também no capítulo 16, no 15, no 17 de João, que Ele iria e enviaria outro Consolador, e esse Consolador viveria entre nós e viveria em nós. Meu irmão, minha irmã, sabe por quê? Às vezes dentro de você há uma luta para fazer o bem, porque você também quer fazer o mal. Sabe por que você quer fazer o bem? Porque o Espírito Santo habita em você. Porque naturalmente o Israelzinho aqui não quer fazer o bem. Naturalmente ele quer fazer aquilo que é bom para ele. Mas por o Espírito Santo habitar em mim, ele me diz: Israel, não é isso não, cara. Não é isso não. Você tem que imitar a Jesus, viver como ele viveu. Mas Paulo diz que a carne grita, a carne luta. Carne é a nossa natureza, essa é a nossa natureza, desculpe a expressão, a nossa natureza natural. Mas o Espírito Santo estando em nós, gera dentro de nós uma natureza espiritual, que vem pela presença do Espírito Santo conosco. Você é habitada pelo Espírito Santo? Eu preciso terminar na semana que vem, mas eu gostaria de ficarmos hoje com essas duas convicções. Nem todos os seres humanos são ligados a Jesus. Para ser ligado a Jesus, primeira condição, ter recebido a Jesus como Senhor e ter a certeza que isso é para sempre. E há muitas maneiras bastante práticas de nós avaliarmos isto. Uma delas é como encaramos a morte. Se nós queremos morrer, mas se nós temos medo de morrer, é porque não temos certeza do que acontecerá depois de nossa morte. Não me refiro aqui ao tipo de morte, ao sofrimento, isso todos nós não queremos e é natural que não queiramos, mas eu me refiro a morte ao fim. Não, a morte não é o fim. Se a morte para mim é o fim, eu não recebi a Jesus como meu Senhor, porque a morte é uma interrupção e logo em seguida
a vida continua. Nossa vida não acaba. Por que não acaba? Porque Jesus disse, já lemos em João 14, que Ele foi preparar um lugar para nós. Então, para que eu vou temer a morte? Porque a morte não me separa, não diz o apóstolo Paulo, do amor de Cristo. Porque Ele me salvou, Ele morreu na cruz no meu lugar, Ele me dá a certeza da salvação. Gostaria que você pensasse nisso. Você tem certeza da salvação? Se não tiver, hoje mesmo você pode dizer: Senhor Jesus, eu não aceitei ainda o Senhor como meu Salvador, mas agora eu quero, tendo entendido, eu quero aceitar. Eu sei que eu sou uma planta ligada a essa árvore, um ramo, um galho dessa árvore que é Jesus. Eu entendi que o Senhor na cruz me deu um presente, perdoou os meus pecados. Eu quero isso para mim. Essa é a minha certeza. Quando eu morrer, eu estarei plena e completamente e para sempre com o Senhor. Se você não fez essa decisão e não tem essa certeza, não há razão alguma para deixar para depois. Jesus veio exatamente, precisamente, exclusivamente para lhe dizer isto. E para você, sendo bem direto ainda, que não tem essa clareza, embora seja, se já recebeu Jesus, Ele já lhe mandou o Espírito Santo, Ele mora com você, de ser habitado pelo Espírito Santo. Esta é a hora de você orar. Ó Espírito Santo, o Senhor mora aqui, no meu coração, na minha alma, no meu corpo, na minha vida. Ilumina cada área do meu coração, cada quarto da minha casa. Consola-me, fortalece-me, me dá esperança para viver. Esse é o poder do Espírito Santo. Ele nos convence do nosso pecado, por isso recebemos a Jesus. Ele nos conforta, nos consola, nos orienta, nos guia, porque Ele mora dentro de nós. É o Espírito de Jesus, é o Espírito do Pai, o Espírito Santo. Espero que você possa participar do culto na semana que vem das 9 horas, em que eu vou então continuar falando. Hoje falei de como nos ligar, aceitar e ter certeza da salvação em Jesus, em ter certeza da habitação do Espírito Santo na sua vida. Eu quero continuar falando como é que nós permanecemos ligados. Somos ligados, como continuamos ligados? Mas por hoje ficam essas duas perguntas. Você tem certeza da sua salvação? Você vive como um homem ou mulher em quem o Espírito Santo habita? Essas são as perguntas que eu gostaria muito que você meditasse, onde quer que você se encontre, em sua casa agora, aqui no templo hoje, físico, em algum momento ao longo da semana, essa celebração chegou até o seu conhecimento. Nós vamos então agora orar, vamos colocar diante de Deus então a nossa vida, vamos fazer deste instante um instante em que nós afirmamos em quem nós cremos, por que cremos e o que faz conosco. A música é Salvador maravilhoso, Cordeiro entregue ao Calvário, Consolador que vem abraçar, Pai poderoso. É uma oração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu vou lhe pedir, vamos cantar 2 vezes essa música. A primeira, assentados, para você refletir, meditar. Talvez você nem cante, só ouça aqui a nossa banda. Que Deus tocar no seu coração. E depois ficaremos em pé e vamos cantar todos juntos esta oração. Façamos assim.